somos o Psicode, o podcast da família que aborda assuntos de saúde mental. Não esqueça, gente, de se inscrever, ative o sininho, dê aquele joinha pra gente, que é muito importante. Também deixe algum comentário que vocês acharem pertinente, dúvidas, sugestões. A gente vai adorar poder responder vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade e as possíveis formas de tratamento. Vocês sabiam que existem várias formas de tratar a ansiedade? Técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, tratamento medicamentoso, tratamento com canabidiol. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. E também falar de uma ferramenta que é muito importante, que a gente usa muito, que é a hipnose também nesses casos. Então, para começar, eu queria que minha mãe falasse um pouquinho o que é ansiedade. A ansiedade, né, é uma emoção. Então, nós temos essa emoção, e essa emoção ela pode ser uma emoção positiva, que promove, né, um impulso para a vida, mas ela também pode ser uma emoção negativa, que traz, assim, um transtorno. E isso quem vai falar melhor para a gente é a doutora, né, Lislier, minha filha, psiquiatra. Então, a gente tem a ansiedade normal, né, comum do nosso dia a dia, que faz parte de todo ser humano, né, ter esse sentimento. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente tem uma festa, né, a gente sente aquele friozinho na barriga, né, aquele nervosismo, né, até aqui, quando a gente está apresentando aqui, né, a gente também sentiu isso um pouquinho, né, antes de entrar no ar e tudo mais. E isso é a ansiedade normal, que todo ser humano tem. Né? A ansiedade patológica, ela começa a ser quando isso tudo causa um prejuízo para você, né? Quando você começa a ter algum déficit na sua vida, né? Alguma deficiência por conta desse sentimento. Então, quando você começa a sentir aqueles sintomas físicos, né? Quando você começa a ficar muito nervoso, começa a prever o futuro, né? Ou ficar muito no passado, isso começa a ser patológico. Isso começa a ser um sinal de alerta que você precisa procurar um tratamento. A Kathleen, né, minha irmã, vai falar um pouquinho mais sobre os sintomas que a gente pode apresentar no quadro de ansiedade. Os sintomas, eles vão variar de pessoa para pessoa, né? Os sintomas que eu diria que são os mais comuns, né? São aqueles ligados à parte cardiorrespiratória. Então, os pacientes relatam taquicardia, ou aperto no peito, uma sensação de respiração ofegante, uma sensação de sufocamento ou de bolo na garganta. O mais comum são esses sintomas físicos. Mas também há outros tipos de sintoma. Às vezes o paciente tem ansiedade, mas ele apresenta um sintoma já para uma área gastrointestinal, tendo dor de barriga, enjoos, sudorese. Eu escuto também muito lá fazendo a triagem no IBH. Eles falam muito de dormência, uma sensação de formigamento. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Também temos algumas desordens na questão do sono. O sono normalmente fica desregulado, insônia, alterações no apetite, aumento ou diminuição. Isso varia muito de pessoa para pessoa. É muito particular. Mas, geralmente, esses sintomas, como eu disse, coração e respiração, são os mais comuns, né? Acho que... né? Vocês na clínica acham que são os mais comuns? Eu sinto um pouco isso. Né? Às vezes as pessoas também, né, podem ter outros tipos de sintomas, né? Que são sintomas que eles relatam, né? Como, por exemplo, né? Pode ter onicofagia, né? Que é roer unhas, né? Pode ter sudorese palmar, Sim. né? Então, essa sudorese palmar, ela pode fazer, por exemplo, uma prova, e eu já tive paciente assim, que suava tanto nas mãos, que ao fazer a prova não conseguia, porque o suor, ao cair na folha, a folha até furava a folha. Então, assim, era uma coisa bem difícil, né? Então, a gente vai notar que são sintomas, né,
que provocam, como a Lisleia disse muito bem, né, um prejuízo para essa pessoa, né? E esses sintomas, né, fazem com que a pessoa tenha um sofrimento. Então, é nesse sofrimento, né, é que ela vai chegar no nosso consultório, né? Que também é muito comum da gente ver no dia a dia, as pessoas chegarem assim com um sintoma específico, por exemplo, eu sinto uma tonteira. Eu sinto uma tonteira há muito tempo. Já foi em todos os médicos. Já fui no otorrino, já fui no neuro, já fui em vários médicos, já fiz todos os exames e nem não achei resultado nenhum. E esses sintomas que são muito inespecíficos e que eles podem não são detectados, né, em nenhum exame, eles têm uma tendência a ter uma relação com a ansiedade. Então, se você tem um sintoma, né, que você já pesquisou, você já procurou, né, e não teve nenhum diagnóstico, é um sinal de alerta que pode ser ansiedade. É importante a gente lembrar também que a ansiedade, né, quando a gente fala de transtorno, eles têm vários tipos de transtornos de ansiedade, né? O mais comum, né, o mais clássico, digamos assim, é a TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. É o que a gente vai mais falar aqui nesse programa. Mais falar. Mas a gente tem as fobias, tem o ataque de pânico, e aí falando de sintomas, né, as pessoas têm os sintomas muitas vezes achando que estão infartando. A gente escuta muitos relatos como esse, da pessoa parar no pronto-socorro, jura que está infartando, e quando vai ver no pronto-socorro, na realidade, era um ataque de pânico, uma crise de ansiedade mais forte, né? Para ficar mais claro para vocês que de repente não entendem essa diferença, o ataque de pânico é mais pontual e numa intensidade muito maior, né? Mas uma característica, né, em comum em todas as ansiedades, vamos dizer assim, é pensamentos, né, os pensamentos disfuncionais e os comportamentos inadequados, né? Você pode dizer um pouquinho, pai, sobre isso? Como funciona mais ou menos o pensamento de alguém ansioso? Sim, claro. E o pensamento ele tem uma influência muito grande. Por exemplo, a Kathleen falou muito bem sobre o ataque do pânico. O que seria o ataque do pânico? Você tem um gatilho. Por exemplo, eu estou sentado aqui e de repente sinto algum sintoma. Por exemplo, os meus dedos dormentes. Então, quando eu começo a sentir os dedos dormentes, até porque eu posso estar numa posição que pode provocar essa dormência nos meus dedos, aí eu penso, alguém me falou que dormência no dedo pode ser um sintoma de algo que está acontecendo errado comigo, né? Então, eu penso isso, né? À medida em que eu penso isso, eu posso pensar, eu estou tendo algum problema, algum ataque cardíaco, coisa parecida. Se nesse momento eu tenho uma técnica para relaxar, que nós vamos também falar das técnicas, eu posso interromper isso. Mas geralmente eu estou ameaçado. A coisa mais importante da minha vida, para mim, né, que é a minha vida, eu estou sendo ameaçado por algo. Então eu me desligo do externo. Eu começo a focar aonde? Nos sintomas. Aí eu estou com essa dormência, eu falo, mas se é um infarto, se eu respirar fundo, vai piorar. Aí eu já não respiro direito. E isso acontece, né? Porque o corpo, ele entende essas situações e ele ativa o sistema de luta e fuga. Sim. Então, o organismo mesmo, né, o sistema nervoso mesmo, ele vai começar a entrar numa frequência, né, que tem a ver com isso. Né? Que é justamente aquela sensação que a gente tem quando a gente está, por exemplo, no assalto, né? A gente vai ter mais ou menos os sintomas parecidos com isso, por conta da ativação o assalto é muito necessário, né? Isso. O assalto ou qualquer outra situação de risco, né? Se eu vejo algum animal e acho que aquele animal vai me atacar, eu vou correr. Para eu correr, né, o meu sangue ele necessita estar nessa área. Se ele está nessa área, a parte periférica, né, todo o sangue vem para cá e eu começo a sentir aí começa gelado, a ter o coração dormente, acelerado. isso. Aí eu começo a pensar, aquilo que eu estava pensando no meu dedo agora começa a me deixar tonto. Mas por que me deixa tonto? Porque eu não respiro direito, eu não oxigeno meu cérebro. Então eu vou fazendo todo um processo que vai
confirmando que eu posso ser algo. Agora, o que eu gosto de comentar é assim, que para o médico falar que você teve um infarto, ele faz uma série de exames. E, de repente, por uma inferência arbitrária, que é um modo de pensar, né, eu já vou dando o meu diagnóstico. Eu estou infartando. Né? Eu nunca infartei, nunca morri, mas eu sei quais são os sintomas de morrer e de infartar. Então, isso vai se confirmando. Então, eu tenho um modo de pensar onde ativa em mim uma ideia de que eu estou vulnerável É uma ideia diante daquela coisa. uma né? ideia totalmente distorcida, né? Porque não é uma realidade, né? A pessoa não está infartando, mas ela pensa, né, que ela está. Então ela distorce a realidade, né? Porque ela começa a ter, né, essa inferência, nessa leitura, ela faz uma leitura distorcida da realidade dela, Perfeito. né? Ela sim. começa a perceber, meu coração tá batendo rápido, né? Ela Eu tô ficando vai se tonta, formando, né? Eu tô realmente passando mal, né? Mas tudo isso são os sintomas que ela está, né, distorcendo. Ela está lendo aqueles sintomas como se fossem sintomas de ter um infarto. Agora, todos nós, E aí vai parar no hospital, né? Ela tem o comportamento, né? todas as pessoas, Vai parar no hospital. né, elas têm isso, é o que eu falei no início. O que diferencia é que um tem uma técnica para interromper isso. E o outro não tem essa técnica. Ele começa a achar que vai ter um problema. E outra coisa, não, quando nós estamos falando disso aqui, parece algo muito simples, né? Mas não é. A tensão da pessoa, a ansiedade da pessoa é muito alta, gente. Ela é uma coisa assim enorme. Aquilo No para ela. ataque do pânico é onde a ansiedade chega no pico mais alto, né? Porque Sim. nós temos outros transtornos de ansiedade, que a ansiedade ela é mais baixa, né? Mas no ataque de pânico é o pico mais alto da ansiedade. Né? Geralmente nas crises de ansiedade, né, tem que ser o ataque de pânico, né? As pessoas nem sabem. Mas elas estão preocupadas, isso. né? Tem o ataque do pânico você né? pode ter em vários transtornos de ansiedade, né? Sim. Você tem medo de viajar no elevador, de repente você está lá, pode ter um ataque, né? Que você tem a síndrome. Tem uma fobia. Tem uma fobia específica, né? O elevador, né? Fobia específica de avião, né? Então, eu acho também isso, né? De que a ansiedade, ela hoje em dia, principalmente, ela faz até mesmo a ansiedade patológica, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Então, assim, é o que a Kathleen falou, assim, quando a gente tem uma crise de ansiedade, quando a gente tem um ataque de pânico, é que geralmente as pessoas ligam o alerta de que algo está acontecendo de errado, né? Sim. Aí é que chega no momento para procurar um profissional para ajudar. Aquela catástrofe fosse confirmar, né? Exatamente. Mas se você tivesse procurado, né, o médico, né, anteriormente, se você já tivesse conseguido, né, ter esse conhecimento de que o que você está tendo pode ser uma ansiedade e você for buscar o tratamento, já ajuda muito. Assim, a tendência é que você não chegue nesse pico máximo de um ataque de pânico, né? Sim. Então é importante você ter esse conhecimento, né? Você ouvir o que a gente está falando, né? Para poder você já procurar um profissional. A gente que é da área, né, da TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental. Acho que minha mãe até pode falar um pouquinho quais são as distorções cognitivas, ou seja, os pensamentos disfuncionais, a classe dos pensamentos disfuncionais mais comuns das pessoas ansiosas. Assim, antes disso, né, eu queria falar uma coisa, né? Vamos lá, né? Quem quiser deixar algum comentário, né, Kathleen? Ativa o sininho. Ativa o sininho, né? Vamos lá, se inscreva no nosso canal, vamos fazer isso, e né, dê gente? aquele joinha, né, gente, que a gente merece. Nós estamos querendo bastante isso de vocês, né, gente? Vamos fazer, né? Então, assim, né, principalmente a catastrofização, né? Palavra difícil, né? Catastrofização, né? Mas é isso mesmo, né? O que é essa distorção cognitiva? O ansioso, tudo vira uma catástrofe, né? Então ele não pensa, né? Esses pensamentos, né? Comuns, né?
ele pega e ele aumenta, né, gerando assim uma catástrofe. Vamos dar um exemplo para né? eles? Por exemplo, ansioso, choveu, vai alagar, vai cair, deslizamento, às vezes tá Essa é a chuviscando. catástrofe. Ou então, né? ele já se prepara, já tá mó sol, mas ele já vai levar o guarda-chuva, já vai levar a bota, já vai levar tudo, porque tem uma possibilidade de chover e alagar tudo. A distorção Ela já se Prever o prepara. futuro. É. Que é outra distorção a cognitiva, distorção né? é você Previsão antecipar algo que vai acontecer, né? E você distorce o seu pensamento sobre aquilo que vai acontecer e que nem está acontecendo. Quem nunca ficou ansioso por uma prova? Ai, meu Deus, a É. prova, não sei o que, eu vou tirar 0, não sei o que. Então, isso Passou uma na prova, isso. ai, era só isso. É. Era só isso. Então, Nossa, tão isso. simples. Então ele vai fazer essa previsão do futuro também, né? Mas um futuro, uma previsão de futuro negativista. Então também, né, é um futuro que não é um futuro bom, é uma previsão de futuro, né? Negativista, Bem né? pessimista. Bem pessimista, né? Então ele vai se preocupar, né? Então a gente vai ver sempre também, né? Que anda muito junto com a ansiedade, né? É a preocupação, tá? Então ele O vai, medo, né? ele vai ficar, né? Com essa previsão do futuro negativista, né? Olhando, né? Distorcendo, né? Que esse futuro ele vai trazer essa catástrofe e essa catástrofe, né? Vai ocorrer na vida dele, principalmente para quem tem transtorno de ansiedade generalizada. Tudo é uma catástrofe. Sim. Sempre vai acontecer alguma coisa muito ruim, né? E daí vai ser daqui a pouco, né? Vai acontecer. E eu acho que a pessoa acaba tendo comportamentos que prevêem, como se ela tivesse o controle para essas coisas catastróficas não acontecerem. Mas né? a grande Ou dificuldade evita. está nessa questão de querer controlar. Ou comportamento evitativo. Então, uma pessoa que não sai de casa Isso. quando tá chuviscando, né? Porque ela acha que pode ter um alagamento, um deslizamento, né? Uma pessoa que, de repente, é um professor, é alguém bem posicionado e que tem oportunidades, mas tem pavor de dar uma palestra e passa essas oportunidades. Ai, não posso, outro dia eu vou. E acaba. E é isso, traz prejuízo para a vida do sujeito. Imagina uma pessoa que seja bem posicionada na sua carreira, é convidada para uma palestra e ela diz não porque aquele sentimento, aquela ansiedade é tão forte que impede ela de enfrentar essa situação. E muitas vezes a pessoa perde oportunidades. Né? Por quê? Eu já vi casos de pessoas que podiam trabalhar dirigindo, né, transportando passageiros, um carro particular, e de repente, se o tempo mudasse e ficasse nublado, essa pessoa voltava para casa. Então, assim, as oportunidades de trabalho tinham que estar perto da casa dessa pessoa. E outra coisa, que até a Lislia vai falar disso, eu não sei como essa pessoa fazia, que andava com a cartela de calmante. Então, quando começava o tempo a ficar nublado, às vezes não dava, estava carregando alguém, tomava um calmante, e aquele calmante era milagroso, porque em um segundo já fazia efeito. Eu nunca vi isso. Até a doutora Julia pode falar melhor sobre Acho isso. que a gente pode até perguntar Mas se isso. não tivesse a cartela na mão, passava Era pior mal. ainda. Era, passava Daí passava duplamente Não mal. saía de casa, Passava mal assim. porque estava sem remédio, passava mal isso. porque... E se automedicando, né? E a gente fala que... Né? Minha querida doutora irmã maravilhosa, eu queria que você falasse um pouquinho do perigo que é as pessoas que não tratam as suas ansiedades e tomam medicamentos SOS, que deveriam ser SOS, de forma quase que contínua. A gente vê muito isso, né, hoje em dia. Os benzodiazepínicos, né, que são esses remédios, né, que vocês mencionam como SOS, como calmantes. Aquele famosinho que termina com trio, sabe? Não sei o que é trio. Esse aí. A gente vê que hoje em dia a dependência mundial a essa medicação é algo absurdo, algo assustador, porque é uma medicação que causa dependência, é uma medicação que causa intolerância. Então, assim, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado para ser utilizado, né? E a gente vê que as pessoas acabam indo por esses caminhos, às vezes porque
o amigo tem, aí pega emprestado com a mãe, que a Que mãe causa toma, dependência, né? Toma. E isso não faz um tratamento, né? A pessoa tá ali achando que tá se tratando, que tá se cuidando, mas na verdade ela só tá mascarando isso tudo, porque os benzodiazepínicos é justamente o que vocês falaram, ele é um SOS. Quando De- você toma a medicação, você vai se sentir mais calmo naquele momento pontual. Depois, daqui a pouco, todos os sintomas vão voltar ao que era antes. Então você não tá fazendo um tratamento, né? É como se fosse uma medicação paliativa, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque realmente é uma medicação que causa dependência. Se você parar de tomar o Rivotril, né, outros, enfim, enquanto você tá... Depois de muito tempo, isso causa sintomas de abstinência, né? É uma droga, Mas realmente. não pode assim a pessoa, né? Eu sei que pode, mas eu coloco aqui para vocês, de forma natural, fazer com que essa. Porque o grande problema, como eu falei, é uma coisa horrível. Parece que você vai morrer mesmo. É uma Sim. coisa que a gente falando não tem a dimensão do que é aquilo que a pessoa está Aliás, pai, sentindo. desculpa te cortar rapidinho, mas ó, é muito interessante. A maioria de nós, acho que todos nós, né, me corrigindo se estiver errado, já tivemos um ataque de pânico. Sim. Né? A gente sim, tem esse mito de que normal. psicólogo e profissional de saúde mental não sente essas coisas. A gente Normal. sente, tá, É, gente? mas- Assim, eu estudo um deixa eu- autor, né, que é o Barlow, né, e assim, e ele fala que todo ser humano um dia vai ter um ataque de pânico. Então, né, menos quem em não algum teve, momento, se prepara que Mas um dia vai estarei ter, melhor. né? Então, assim, é natural que a gente tenha, né, pelo menos um dia, um ataque de pânico, né? Então, isso é normal, mas, né, vivenciar uma vez isso na vida faz parte da vida, tá? Agora, o que não pode é a pessoa ter um transtorno, que é um ataque recorrente, né? Shane, E além disso, né, a gente não tem só essa patologia, né, dos transtornos de ansiedade. Nós temos, né, fobias específicas, não é? Nós temos como, né, nós falamos, né, o transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos, né, o mutismo seletivo. Nós temos a agorafobia, que é, né, o transtorno a agorafobia, né, é um transtorno que a pessoa tem uma dificuldade para ficar em lugares abertos, em multidão, porque ela tem um pensamento que ela não consegue escapar, que ela não consegue sair daquele lugar e que ela vai passar mal, tá? E então nós temos também, né, ansiedade de separação. A pessoa elege uma figura para que ela possa ficar junto daquela figura, daquela pessoa, né? Isso acontece muito com criança. Eu trato muitas crianças, principalmente após a pandemia, né? Eu trato muitas crianças com isso. Então, né? A fobia é simples, que a Cristina, porque a fobia é simples. É específica, é Eu curiosa que eu te específica. cortei. O que você estava falando naquele momento? O que eu estava falando é assim, que é algo muito. O nome já diz pânico, né? Então diz que era o Pan, ele tinha uma figura como se fosse um cabrito, ele dava um grito tão horripilante que a pessoa morria, né? Então chamava de ataque de pânico. Mas o que eu estou querendo dizer é que é a coisa tão horrível que você quer se livrar daquilo. Então, quando você toma um calmante, você acalma e aquilo baixa. Só que essa forma, né, Elisnê pode falar melhor, não seria a mais adequada. Mas adequada seria como todo ser humano faz. Todos nós temos ansiedade, temos um pouquinho de cada coisa. Só que o que os outros fazem é usar recursos naturais, pensamentos mais racionais, mais ligados ao que está acontecendo, né? E o comportamento. O comportamento é você o quê? Relaxar, usar respiração, que nós vamos falar disso outras vezes. Eu queria que até minha mãe falasse um pouquinho técnicas cognitivas e comportamentais que podem ser usadas, assim. Acho que você gosta de usar com seus pacientes. Adoro. Né? Então, assim, as técnicas, né, cognitivas, como o nome já fala, né, são técnicas que utilizam os pensamentos. Então, né, se a pessoa faz catastrofização,
e se ela faz previsão do futuro, o melhor é que ela esteja, né, com esses pensamentos, né, catastróficos, né, que ela possa confrontar esses pensamentos, né? Será que realmente o que ela está pensando vai acontecer, né? Então, por exemplo, né, se é um paciente que tem agrofobia, né, esse paciente ele tem dificuldade de estar saindo da sua casa e estar caminhando pela rua, É uma porque, vida né, normal, né? porque É uma vida é algo. produtiva. Sim, é algo normal, todo mundo anda pela rua, mas se ele sair na rua e ele pensa, né, eu vou sair na rua e eu posso passar mal, né? Ele vai confrontar esse pensamento. Mas quantas vezes eu andei na rua e passei mal? Será que foram todas as vezes que eu saí na rua eu passei mal? Mas ele pode passar mal. Só que ele não vai acontecer, talvez, o que ele esteja pensando. Sim, mas aí, né, então ele vai confrontar isso. E se por acaso a pior coisa que pode acontecer é eu passar mal? E se eu passar mal, o que pode acontecer? Vai ter que dar um jeito, né? Então ele vai confrontar esse pensamento, né? Se passar mal, né? Então, confrontando o pensamento, é que ele vai criar um recurso para ele e ele vai poder perceber que aquele pensamento dele, né, não é um pensamento real. Ele a maioria das vezes ele saiu na rua, ele não passou mal, né? Ele anda na rua, né, a maioria das vezes se sentindo bem. E ele vai continuar andando na rua se sentindo bem. Então, assim, não é uma catástrofe, né? Não vai acontecer uma catástrofe se ele sair na rua, tá? Então, confrontar o pensamento e procurar evidências que possam ser, né, opostas àquele pensamento catastrófico. E outra coisa, ninguém prevê o futuro. Né? A gente tem que viver o presente, nós temos que viver consciente, aqui e agora. Porque como nós vamos prever o futuro? Ninguém faz, né, essa previsão. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, a previsão do futuro, né, essa tentativa de controlar o que vai acontecer depois, ela é ilusória. E aí ele fica preocupado com o que vai acontecer depois. Então nós temos que viver aqui, agora. Né? Eu tô com meus pés no chão, eu tô sentada nessa cadeira, eu tô percebendo minha roupa aqui, o ar entrando e saindo pelas minhas narinas, né? Meu cabelo, né? Eu tô aqui, eu tô vivendo o presente. Esse viver o presente é importante. Eu tô escutando os sons, né? Eu tô vendo as cores. Eu estou me sentindo nesse ambiente. Perfeito. Isso é viver o presente. Nós temos que estar aqui agora, nesse momento, né? E não viver o futuro. E é assim que eu vou poder lidar com as situações difíceis. Sim, porque se eu me desespero, eu posso piorar. Não, tudo. E puxando esse gancho, você já deu até meio um spoilerzinho de uma técnica comportamental, que eu acho que meu pai pode até falar mais. Então, assim, por exemplo, esse caso de agorafobia, uma fobia mesmo, enfim, de andar de elevador ou de, enfim, avião, quer enfrentar, né? Sim, de sensibilização sim. sistemática é uma técnica muito eficaz Agora, em casos como o esse. ideal é quando você Muito. for enfrentar gradativamente. Isso que eu né? ia falar. Gradativamente, porque nós temos uma técnica, né, que é de enfrentar, né, colocar no máximo, no grau máximo. Eu não gosto dessa técnica. Né? Eu gosto gradativamente, sistematicamente. Que é a pessoa ser exposta à situação que ela tem medo, né? Então, uma pessoa que tem fobia de elevador, né? Tá, ela tem que ir pro 11º andar, ela tem medo de ir? Tá, pega do primeiro até o segundo, vamos ver como é que você se Mas sente. Ou às vezes, exemplo, chama alguém que você confie Exato. para estar naquele momento, né? Nesse caso, eu tenho que também especificar, por exemplo, qual o tipo de elevador que tem medo, Isso. se é sozinho, se é com alguém. Então, você vai do mais fácil, né? Isso. Tem um ascensorista, Até chegar não no tem. 11.
Até chegar, que elas chamam porta pantográfica, né? Que a gente. Uma vez o elevador, né, de um prédio era aqueles elevadores de grade. Então, um garotinho e a mãe. Aí o garotinho saiu correndo do elevador e falou: Ai, saí da cadeia. Olha o Muito pensamento. bom. Eu queria perguntar para Lislier, né, que tem muita gente que fica com medo de tomar remédio, né, medo de, enfim, de depender da medicação, né, independente se são os benzodiazepínicos que realmente causam dependência Mas ou geralmente mesmo é o contrário. os outros medicamentos que são utilizados mesmo para o tratamento da ansiedade. E você, como uma médica, né, é canabista que chama? Canabista. Canabidiolista. Canábica. Canabidiolista. Como que é para você, assim, você tem prescrito muita cannabis para esses casos? Como é que tá sendo Sim, no o seu dia a dia? tratamento com o canabidiol, né, com a cannabis, para esses pacientes de ansiedade, tem tido um resultado muito positivo. Eu já, no total aí da minha experiência, já atendi mais de 1.000 pacientes, né, utilizando esse tipo de tratamento. Caramba. E a gente vê que um dos melhores resultados realmente é quando o paciente é ansioso, é para esse tratamento da ansiedade. Os resultados são muito positivos, né? A gente já tem alguns estudos clínicos, né, mostrando a evidência de que isso pode ser um tipo de tratamento, né? E é como você falou, assim, muitas pessoas, elas têm medo, né, do tratamento convencional, né, do tratamento com medicação. Então, a cannabis veio aí para a gente quebrar um pouco esse paradigma, né, da medicação e conseguir tratar os pacientes sem ter o efeito colateral que muitas pessoas reclamam, né? A gente não consegue observar esses efeitos colaterais, né, com o uso da cannabis, né? Mas também é importante a gente falar sobre o tratamento convencional, né? O tratamento alopático. Muitas pessoas elas têm a ilusão de que a ansiedade se trata com ansiolítico, né? Que seriam essa classe. Porque né? pelo verdade. nome faz confusão, né? Exatamente. É verdade. O nome faz confusão, né? Até o E aí- contrário. É. Né? As E aí, pessoas na já- verdade, a gente trata a ansiedade com antidepressivos, né? E às vezes até no consultório eu falo, vou passar tal remédio. Aí o paciente às vezes já sabe, por exemplo, a fluoxetina, que todo mundo conhece, né? Aí a pessoa fala, mas isso não é antidepressivo? Eu não tenho depressão, eu não tenho sintomas de depressão. Isso, eles confundem muito, né? Questionam muito. Isso é muito bom você explicar, Lislier. Então, às vezes, as pessoas confundem, né, um pouco, porque acham que a ansiedade a gente trata com um ansiolítico, né? Como a gente estava falando antes, né? Os benzodiazepínicos, como clonazepam, prazolam, entre outros. Calmante, né? Como popularmente conhecido como os calmantes. Mas, na verdade, a gente trata a ansiedade com os antidepressivos, né? Por exemplo, a fluoxetina, que é muito comum, o escitalopram, né? Então, e às vezes as pessoas acham que isso pode causar algum tipo de dependência, né? A medicação, ela não causa nenhum tipo de dependência. A gente precisa só fazer um controle, né? Depois fazer o desmame, né? Que a gente diz a retirada mais devagar da medicação, porque às vezes as pessoas têm muita pressa de tirar a medicação e aí vai voltar os sintomas. Não é porque o remédio está fazendo, tá tendo dependência da medicação, é porque você ainda não tratou o suficiente. E você Então passa você o clonazepam? precisa tratar o suficiente. Sim, às vezes eu passo os benzodiazepínicos como uma forma de SOS, né? Porque, por exemplo, os antidepressivos que a gente trata, eles demoram muito para fazer efeito, né? Eles demoram no mínimo 15 dias para começar a fazer algum efeito. Então, com aquele paciente que está em crise, várias crises por semana, a gente precisa usar um benzodiazepínico no início, como um SOS, para depois a gente conseguir ter o efeito do antidepressivo melhor e ele ficar bem, mais É estável. um tratamento para médio e longo prazo. É um né? tratamento de longo prazo. O mínimo que a gente precisa tratar é 1 ano. Isso é o mínimo, né? E a gente vai observando, né, conforme o passar do tempo, né? Quanto tempo aquele paciente precisa realmente fazer o tratamento, né? E o canabidiol? O canabidiol, ele tem sido muito positivo para esse tipo de tratamento. E é a mesma coisa, a gente precisa usar, né? O que eu recomendo no meu consultório é usar no mínimo 2 anos ininterruptos, para depois a gente poder tentar, né, ficar melhor sem o canabidiol. Mas é o que a gente está falando aqui, né? O tratamento da ansiedade, o tratamento dos transtornos mentais, ele é um conjunto, né, de coisas. Multidisciplinar, Ele né? não é só o medicamento, ele não é só a psicologia, né? A gente precisa unir isso tudo
E é importante a gente falar isso, né, para os nossos pacientes, que eles precisam desse tratamento multidisciplinar. A atividade física também é interessante Sim, nesse com tratamento, certeza. tanto para depressão quanto para ansiedade, né? Com certeza faz parte também desse tratamento, né? Sim, cara. Acho que Atividade é- física também não é caminhadinha, é o que você. É como nós falamos, do mais fácil para o mais difícil. É. Né? Acho que a Kathleen podia falar também um pouquinho, né, de mindfulness e hipnose, né? A gente falou um pouquinho das técnicas cognitivas, né? Questionar os pensamentos, comportamentais. Tem várias, gente. Inclusive, deixa um comentário perguntando mais técnicas que a gente pode esclarecer nos episódios ou nos próprios comentários. Tá? Até no São- nosso Instagram, né, São Kathleen? muitas. No Bota nosso aí, Instagram, o né? A Instagram gente vai do deixar BH, os Instagrams de né? cada um, né? É. @BH Clínica, @BH Cursos. O seu é? @doutora Elislie Abrão. Misley, L-I-S. Vai estar tudo escrito aqui. Né? Você é Cristine Abram Oficial no Eita, Instagram zero. e eu sou kathleen.abram.psique. Então, existem essas técnicas, né, que a gente falou que são diversas, né? São livros e livros que a Aham. gente estuda. E existem técnicas que a gente chama, muitos chamam até de vivenciais. Pela terapia do esquema é chamada de técnicas vivenciais. Eu gosto de chamar de hipnose, relaxamento, regressão de memória. E aí vai depender, né, de como essa ansiedade está se apresentando para essa pessoa. Então, por exemplo, no caso de uma fobia, né, a gente pode fazer técnicas que eu gosto muito. Regressão de memória para ver onde essa fobia se originou e fazer uma ressignificação, né? Assim como usar a técnica do lugar seguro. Essa técnica eu uso, acho que com todos os meus clientes, porque ela é a minha favorita, que é a pessoa eleger um lugar seguro no transe, né, hipnótico, mas ela depois a gente ensina pro cliente, o paciente, como quiser chamar, aliás, isso cada terapeuta chama de um jeito, tá? Na TCC normalmente chama de paciente. Eu gosto mais de chamar de cliente. Eu tenho uma veia um pouquinho humanista também. Mas a gente coloca o paciente no lugar seguro, num lugar que ele vai reduzir a ansiedade. E aí a gente ensina isso para que ele faça uma auto-hipnose. Inclusive no nosso livro, Manual de Hipnose Clínica, tem um capítulo de auto-hipnose que é maravilhoso. Né? Vamos deixar o link aqui para compra. Não sei nem se esgotou, temos que ver. Não, nós isso. temos. Ainda tem? O capítulo foi escrito pela Thelma, né? A Thelma, a gente pode trazê-la aqui. A técnica as técnicas de auto-hipnose, né? Relaxamento progressivo são muito eficazes também nos casos de ansiedade, principalmente quando tem sintomas físicos muito acentuados. Como o nome já diz, relaxamento progressivo. A pessoa vai relaxando as partes do corpo de uma forma progressiva, de modo que fique até... tem técnicas de anestesia também, mas também fica um estado meio que anestesiado. As técnicas de anestesia é usado mais na odontologia, mas também pode ser usado na ansiedade. Uma outra técnica que eu gosto muito é a autoscopia. Né? A gente tem um grande... amigo, mestre, que é o Dr. João Jorge, é um livro médico, dele, tem um livro incrível também, que é uma técnica incrível de uma viagem por dentro do seu corpo, para que a gente Maravilhosa, né? massageie o local que você sente ansiedade. Então, se a pessoa fica com o coração acelerado, ela na técnica, no transe, ela vai para dentro do próprio coração, visualiza aquele coração acelerado e ela desacelera esse coração. Essa técnica é uma técnica que eu também adoro. E tem umas técnicas mais simples que você consegue até em Spotify, tem na Netflix, que são as famosas meditações que a gente chama muito na psicologia de mindfulness, né? Meditações guiadas, que são muito eficientes para a gente estabelecer esse aqui e agora, que minha mãe falou que é muito importante, para a gente focar na nossa respiração, descer os níveis de ansiedade. Então, técnicas que são simples, que é parar, respirar, sentir o presente. Sente aqui, ó, a cadeira que está sentado, tá tudo bem, vai respirando fundo, lentamente. Vocês podem fazer uma busca simples no YouTube, no Spotify, que vocês conseguem. Meditação A gente guiada. também vai deixar, né, no nosso Instagram algumas técnicas que vocês podem visitar, né? A gente Sim. vai gravar algumas coisas para poder explicar para vocês melhor como que vocês podem fazer isso na casa de vocês, como vocês podem
Isso. aproveitar, né, Deu uma boa ideia. Vou essa, postar. essas técnicas. É. E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Por favor, deixe qualquer dúvida nos comentários. De novo, ative o sininho, dê aquele joinha, se inscreva no nosso canal. Obrigada a todos vocês que assistiram. Compartilhem, Isso, mandem perguntas. mandem Mandem perguntas, perguntas. comentários. Conte sua história, né? Conta o que já aconteceu com você aqui pra gente poder saber. E nós estamos aqui, né? Esperando você para o nosso próximo Psipode.